E aí, galera do YouTube, bem-vindos ao canal da Miriam Dornelles. A respeito do livro Economês em Bom Português, em que eu tinha colocado como indicação de livro, leitura, para os amigos do Instagram, que a ideia são várias perguntas, né? Com respostas simples e racionais para perguntas complexas. Então a gente tem quase 90 perguntas aqui sobre economia, né? Dentre elas, vamos ver aqui, 87 perguntas de todos os tipos sobre economia de tudo quanto é coisa, né? Vamos deixar agora aqui para o Johnny falar de alguma pergunta, a gente comenta e vamos conversando, né? A respeito um pouco de economia. Qual é a pergunta? Vamos incendiar esse YouTube aqui. Vamos lá. Porque o passe livre não é uma boa política social. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Quem fez a resposta, elaborou a resposta, foi o Mauro Rodrigues. Né? E aí vamos deixar agora as ideias fluírem. Tá. E você como ator, o que pensa sobre isso? Sobre o passe livre? Bom, o que é uma boa pergunta, né? Hoje em dia a gente está vivendo uma época que as cidades estão muito populosas, né? Já não comportam mais. E o que acontece? Para se viabilizar o transporte, a gente sempre tende a dar uma pensada um pouco mais no individual, e aí ele debate alguns pontos bem interessantes. Acho que daí fica mais fácil um economista falando sobre os pontos que ele coloca, né? Podemos falar então. Há pessoas que não são pobres e andam de transporte público. E há pessoas que são pobres e não andam de transporte público. E o passe livre atingiria também esse pessoal, afetando de maneira adversa a distribuição de renda. Daí ele explica o seguinte, que uma pessoa que tenha condições melhores e que mora, por exemplo, na mesma rua assim, de uma parada de ônibus, que a estrutura do seu bairro ela é bem de fácil acesso para pegar um ônibus, então essa pessoa iria aproveitar e iria utilizar o ônibus do que o seu carro, do que o seu veículo próprio, por ser bem mais fácil para ela utilizar o ônibus, né? Mais cômodo. Então ela acaba utilizando o ônibus, uma pessoa que tem mais condição, né, financeira. Então, ou seja, ele diz aqui que os recursos oriundos de todos os pagadores de impostos seriam usados por esse cidadão, que passaria a pagar um preço mais baixo para se locomover. O efeito, portanto, joga contra a redistribuição de renda. Ou seja, aquelas que são pobres e que não utilizam o ônibus porque vão de bicicleta, vão a pé, não precisam utilizar, trabalham em casa, enfim, N exemplos. Elas vão pagar os impostos, mas não vão utilizar o passe livre. Então, na verdade, está sendo retirado a renda delas através dos impostos, mas não está sendo retribuído em serviço, ou seja, não há uma redistribuição de renda equalitária, né, eu diria assim. Não sei como é que é a questão de economia na sua vida, se tu pensa sobre as questões econômicas. E com relação ao que ele fala, né, ele propõe uma reflexão que é mais além do que a gente pode dizer do instantâneo, né? A gente tende a pensar só no agora, do tipo, eu vou usar de graça agora e pronto. Ele já leva aquela questão mais além, o que está por trás dessa imediatismo, né? Exato. Sem pensar, na verdade, o que isso vai refletir dentro da economia. Como é interessante de ver a proposta de pessoas diferentes usando o mesmo sistema, né? Ou seja, realidades que podem não se tocar diariamente, mas que nesse momento precisam de um único sistema, né? Que é o transporte público. Que é o transporte público. E aí a gente vê como a nossa vida acaba afetando os outros. E é importante essa colocação que ele faz aqui, né? Ele coloca uma forma de pensar diferente. Ele tem a pergunta e já tenta colocar uma resposta, uma solução ao problema. A gente vê muitas vezes debates em que criticam as posições, mas não propõem nada de novo ou não propõem soluções. Verdade. Ele já começa a colocar uma luz nisso.